não poderia abrir esse primeiro bate-papo aqui sem falar propriamente do nome do nosso podcast, né? Que é o podcast The Best, Ministérios Modernos. E graças a Deus, louvado seja Deus, que a igreja, ela através dos tempos, ela também se tornou uma igreja tecnológica. Sim. Hoje nós temos desde estrutura de som e agora também ainda mais com estruturas de imagem, e tudo isso de forma bem organizada, né, bem estruturada, né? Claro que a gente aqui vai falando das igrejas de referência, né, nessas questões, mas o que eu gostaria desse bate-papo de hoje é justamente conversar a respeito da igreja do passado, ou como a gente costuma chamar de igreja primitiva, com a igreja de hoje. O que a gente ganhou e o que a gente perdeu. Realmente dá para pontuar muita coisa. Quando você fala isso, me vem à mente um conjunto de livros, de ideias, e a minha mente vai organizando tudo de forma encaixotada, né? Por exemplo, vamos tentar organizar o argumento. Se formos falar de espiritualidade, nós temos de fato uma espiritualidade hoje muito mais defasada em detrimento aos tempos antigos. Se formos considerar, por exemplo, o período da Reforma, onde nós já estamos 1500 anos depois da igreja primitiva, nós temos homens de oração como Martinho Lutero, que orava pelo menos 2 horas por dia. Tem uma frase de Lutero que diz: se eu não orar 2 horas assim que acordar, eu já levanto derrotado pelo diabo. E só abrindo um parêntese só nessa questão de oração, né? Muita gente às vezes não toma por base a questão, que tempo que eu devo orar, ou quantas vezes eu tenho que pegar como Daniel 3 vezes ao dia. Mas quando Jesus ele foi para o monte orar, junto com alguns discípulos ali selecionados, né? Quando ele foi e voltou, encontrou lá os seus dormindo. É verdade, tem e muita ele gente pôde declarar que tá o que ali? Exatamente. Vocês não conseguiram orar comigo ou aguentar comigo nem 1 hora. Então ele já deixou aí uma métrica mínima, né? Vamos muito dizer. Bom, muito bom. Algo a gente tem que aprender disso aí. Muito bem pontuado. Algo a gente tem que aprender. Poxa, nem 1 hora, né? Há quem diga que, se tivermos que dar o dízimo de tempo na oração, nós deveríamos orar 2 horas e 40 minutos. Alguém fala assim, mas quando eu vou encaixar isso no meu dia? Se eu falasse para você que orando 2 horas e 40 minutos por dia você ia ganhar R$1 milhão, você ia conseguir encaixar. Então depende da motivação, né? Gente, a motivação quando o céu encaixa menos do que o dinheiro, aí realmente a pessoa vai precisar de uma motivação material. Aí já é outro tema. Aí já é outro tema, já aí que dá também. Mas a gente vai se ater mais à questão de deixar o pessoal aí com conhecimento. Né? A respeito da igreja primitiva, então a espiritualidade, uma vez, ficou bastante defasada. Nós temos Tiago, conhecido como Joelho de Camelo, que era um apelido que ele tinha por orar muito. Você vê em 1 Tessalonicenses 5, Paulo falando orai sem cessar. Nós vemos em Atos capítulo 1 também, dizendo que os irmãos estavam ali em constante oração, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Nós vemos a presença também de milagres, não vindo necessariamente da oração, mas vindo como fruto. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela tinha uma autoridade específica para ordenar que o coxo, por exemplo, da Porta Formosa viesse a ter a sua cura, entre outros fatos. Então, a oração é como um óleo que lubrifica a vida do crente, né? Eu me lembro... Essa é nova para mim. Eu já ouvi oração, ponto, tudo. Agora essa do óleo foi interessante. Eu acho que o elemento combina. Óleo, oração, né? Oração é tipificada como incenso na Bíblia. Nós temos, inclusive, um elemento dentro do tabernáculo chamado altar de incenso. Em hebraico, Mizbeah Ketorete. E o altar, diferente do altar de holocaustos, que é Mizbeah Haolah, cada qual tem seu objetivo, né? Em Apocalipse fala da oração dos santos, chegando como um cheiro de incenso suave diante do Senhor. Então, assim, a oração ficou bastante defasada. A prática cristã, ela se personalizou. Então, já vou entrar na parte de doutrina, que vai ficar bom, né? A prática cristã, nós vemos uma igreja muito simples. Não vou dizer de maneira alguma que ela tinha um viés comunista e nem socialista. Correto. Né? Mas também não era capitalista. Também não era. Então, ela tinha um sistema do reino. Inclusive, eu até estava fazendo um estudo pontuando o que é o reino quando comparado com outros modelos de gestão política, né? Político-econômica.
Porque muita gente vai olhar para Jesus como uma espécie de líder comunitário que dirige a sua comunidade. Entretanto, ele não é um comunista. É anacronismo dizer, porque o comunismo vai surgir, né, com Marx e Engels ali por volta do século XVIII. Então, Revolução Francesa e todos esses eventos vão motivar a criação de comunismo, socialismo, entre outras movimentações. Mas Jesus vive num momento muito anterior a isso, não quer dar exatamente um rótulo para o seu modo de gerir as coisas, mas ele anuncia que é o reino de Deus. E o reino de Deus é um conjunto, é uma mensagem que atrai as pessoas e dá a essas pessoas funções e se estabelece de modo organizado. Então você tem um organismo de pessoas que adoram a Deus, mas você também tem uma organização com 5 ministérios operando entre os homens, e a prática deles era espalhar a mensagem da salvação. E os que viessem, as suas necessidades serem devidamente atendidas. Eu tenho necessidade de pão, então quem tem 2 pães vai compartilhar, vai ficar com um só. Porque mas eu tenho fome para 2 pães. Sim, mas aquele irmão talvez pode estar com a fome de 3 porque ele está com a fome acumulada. Correto. E o que vai acontecer? Vão ficar 2 pobres? Na verdade não, o pão preenche uma parte, a compaixão preenche o resto. Correto. Então Cristo traz essa pegada de que o ser humano não vive só de pão, né? E se a gente não tiver às vezes o pão para poder compartilhar, a gente pega um só e divide para 12, como ele fez, por exemplo, com os apóstolos, né? Cada um comeu um pedacinho e dormiu grato a Deus, porque a comunhão alimentava mais do que o trigo. Então, e hoje, o senhor acha que em relação a isso mudou alguma coisa? Lógico que está bem diferente, né? O nosso parece que como a própria palavra diz, que o amor de muitos se esfriarão, né? Exato. Então, eu creio que a gente não tem seguido mais como era, e isso é triste, né? É triste porque você vê uma igreja mesquinha, onde cada um entra dentro do seu carro de luxo, vai para a igreja, chega lá, conversa com os irmãos, mas é mais uma abordagem social, muitas vezes, e se alguém diz eu tô com fome, o outro diz vou orar por você. Em vez de falar, né, em vez de comprar um cheeseburger, eu vou comprar, um x-tudo, eu vou comprar 2 cheeseburgers, né, e um para mim, um para você. Então, quando se fala da prática cristã, as pessoas estão assim, é semelhante ao tempo de Ageu. As pessoas estão vivendo num país, que é o Brasil, carregado de misérias econômicas. Isso naturalmente faz com que o ser humano ganha praticamente só dá para sobreviver. E ele cria um sentimento de proteção. Eu tenho que proteger o que é meu, eu tenho que acumular para amanhã. E esse é o problema, quando a miséria domina o nosso ser. E você que assistiu esse vídeo, né, não perca, né, que é um vídeo de corte, mas esteja lá no nosso canal assistindo o vídeo na íntegra aí, né, pessoal? Então tem conteúdo muito bom aí disponível para você, conteúdo aí de muito aprendizado que com certeza vai somar muito no crescimento aí do seu ministério. Tá ok, pessoal? Então esse aqui é um videozinho pequeno, um vídeo de corte, mas na íntegra tá lá no nosso canal The Best Podcast The Best Ministérios Modernos.